Então, eu vou falar um pouco hoje sobre percepção robótica. Na verdade, é um conteúdo que eu gosto bastante, mas que eu vou dar nessa aula é bastante resumido. A ideia é trazer algumas coisas bem gerais para vocês poderem entender. E esse assunto, especialmente, que é um assunto que eu gosto muito e que, bom, tem bastante desdobramentos, bastante coisa para ser explorada, estudada, ele é alvo, né, de outra disciplina, que vai ser a disciplina de fundamentos de percepção, que ela é dada na pós-graduação no segundo semestre. Então, hoje vai ser como se fosse uma introdução, contar um pouco dessa história aí, muito rapidamente, mas no próximo semestre, para quem quiser saber mais, estudar mais sobre percepção, a gente tem uma disciplina especialmente de percepção, certo? Perception em inglês. Então, os meus slides aqui foram baseados em gente muito boa, né? No Peter Cork, no Sigurd, no Linus. Mas, bom, então isso vem um pouco daquela história, né? Do que é um robô. Então, para os propósitos da aula, né? O robô é uma máquina orientada para objetivos que podem sentir, raciocinar e agir. Então, a gente tem lá, isso a gente falou em umas aulas atrás, ainda, muito tempo atrás, que é o ver, o see, o think e o act, ou o ver, o agir e o pensar. Aqui nós trouxemos uma outra palavra, né, um outro desses pilares, que é o sentir. Porque o ver está associado com olhos. E o sentir está associado com sensores, ou com percepção, que é a palavra da disciplina. Então, a gente tem muitos outros modos de ver o mundo, que não é só com olhos. E é mais ou menos isso que eu vou falar na aula de hoje. Então, essa é a figurinha que eu mostrei para vocês há muitas aulas atrás, que é o See, Think and Act, então, que é o loop da robótica autônoma, né? Então, perception é essa caixinha aqui, que é o sentir o mundo, né? Perceber o mundo e extrair informações desse mundo que vão ser úteis para o pensar e, posteriormente, o agir. E aí, na robótica autônoma, surgem algumas questões muito básicas e importantes. Então, onde estou? Onde você está? Onde você pode ser quase que tudo? O que você é? Como é que eu chego lá? Como é que eu realizo tarefas? Essas são questões bastante básicas e importantes para a gente ter um robô autônomo. Uma dessas que é muito importante é o onde estou, certo? Onde eu estou. E aí sempre surge a história do GPS. O GPS é um sistema de localização global. A questão é que ele resolve tudo? Não. A questão é que ele não resolve tudo. Então ele não é perfeito. Ele tem limitações severas em muitos ambientes onde o robô de fato é necessário. Além dele ter, vamos dizer assim, uma falta de precisão para algumas aplicações, ele também tem limitações bastante severas em lugares onde o robô é necessário. Então, em cidades, cidades é um lugar bastante importante, a gente tem o problema normalmente de prédios ou casas altas que não dá visada, né? A gente não consegue enxergar o satélite que está no céu que vai nos mandar informação. Lugares subterrâneos, como minas, locais industriais, né, dentro de algum prédio, de alguma situação, ambiente subaquático, florestas, bom, etc. E no final, o GPS ele é meio pobre. Ele basicamente me diz onde eu estou. Nada mais que isso. Não diz que tem uma coisa na minha volta, ele não fala nada. No máximo, quando ele funciona, ele me diz aonde estou. E aí, um exemplo claro, por exemplo, desse onde estou é na agricultura. A agricultura é um lugar normalmente aberto, a gente não tem prédios na volta, né? Então, o GPS ele funciona razoavelmente bem. Se eu quiser uma precisão maior, eu vou ter que usar um negócio que a gente chama de RTK ou GPS diferencial, que a gente usa, além da informação do GPS, uma informação adicional, que nos permite uma precisão em torno de centímetros. Ela não é milimétrica, ela é centimétrica, mas geralmente é suficiente para a maioria das aplicações de robótica que a gente quer. Um GPS normal nos dá uma informação na faixa de metros. Então, o erro na faixa de metros varia de 1 a 5 metros, dependendo do lugar, do número de satélites que eu estou enxergando, etc. Bom, ambientes urbanos, a gente tem um problema que a gente chama de cânion urbano. Então, é como se a gente estivesse no meio, embaixo de um cânion, né? Ou seja, com umas paredes de rocha do nosso lado.
o que, na verdade, é os prédios, né? Então, olhando os prédios aqui, eles acabam, vamos dizer, encobrindo os satélites de eu poder enxergar. Então, eu tenho muita dificuldade aqui. Então, nesses lugares, a gente chama isso de cânion urbano. Então, por mais que a gente veja isso como lugares abertos, a gente sabe que GPS não funciona em lugares fechados. Principalmente se ele for fechado com metal, né? Porque aí, se for uma casa de madeira, ele até funciona. Mas se for alguma coisa que tiver um concreto armado, né? Aí já não funciona bem, porque a gente tem o metal causa interferência na penetração eletromagnética das ondas do GPS. Aqui tem mais alguns exemplos. Então, minas, né? Então, aqui tem um exemplo de uma mina, não dá para ver direito porque o projetor não nos ajuda, mas a gente tem ali o exemplo de uma mina, e aqui a gente tem o exemplo de um ambiente industrial, aqui com tubulações, etc. Também um lugar que às vezes é até aberto, mas que a informação do GPS não é confiável. Aqui em outros lugares, então, dentro de uma floresta, por exemplo, né, lugares com muitas árvores, não funciona bem, e um robô subaquático. Embaixo d'água, as ondas eletromagnéticas fornecidas pelo GPS não penetram a água, então a gente não consegue usar nesse ambiente. Bom, que mais? Então, no fim das contas, a gente vai olhar a percepção como sensoriamento. Vamos começar o entendimento do que é percepção com o perceber, com o sentido, os sentidos, né? Aí vai entrar na história dos sentidos até humanos, ou sentido biológico, né? Como é que os animais sentem o ambiente. Mas, pensando no sistema de engenharia, um robô que foi construído pelo ser humano, os principais sensores que a gente tem são esses dois, que é basicamente os laser scanners e as câmeras de vídeo. Principalmente as câmeras de vídeo por dois motivos. Um, que elas são mais baratas e mais acessíveis. Por outro lado, laser scanners são bastante bons. Eles têm algumas dificuldades, em situação, por exemplo, como neblina. O laser scanner não funciona muito bem. Então, por exemplo, carro autônomo, as primeiras gerações elas usavam muito LiDAR, que é esses laser scanners, né? Com o tempo, eles viram que tinha muito problema com neblina. E não precisava ser muito. Se tivesse uma neblina, às vezes uma poluição, uma fumaça ali, já não funcionava. E aí eles começaram a colocar outros sensores além dos lidares, que são os radares. Eles não são tão precisos, mas eles penetram essas camadas. Mas, bom, ainda são exceções. Geralmente, um robô, ele sempre vai ter uma câmera, um LiDAR, geralmente os dois. E aqui tem mais alguns exemplos. Então, a gente vai ter odometria nas rodas, para robô com rodas. Mas se for robô com pata, bom, aí já não dá para usar a odometria da mesma maneira, não é tão confiável. Mas geralmente vai ter o GPS, laser scanner. Então, isso aqui é um veículo bastante antigo. Isso aqui vai fazer uns 15 anos ou mais. Esse Smart, que o pessoal lá do ETH da Suíça instrumentou para tornar ele autônomo. Vocês podem ver, os sensores não mudaram muito. Eles continuam sendo câmeras e lidares. Aparece um GPS, uma central inercial aqui, alguma coisa de segurança, e odometria das fotos. Uma outra dimensão que é importante da percepção, a percepção ela junta essas duas coisas. Ela não é só sensoriamento, ela não é só algoritmos. Ela é uma junção dessas duas coisas. Uma outra parte importante da percepção, além dos sensores que a gente vai usar para sentir os dados, é, de fato, pegar esses dados e extrair informação relevante, informação importante. Então, entra a questão de feature extraction, information extraction, que é extrair informação. Aí entra toda uma questão de processar imagens, filtrar. Isso aqui é bastante clássico, isso vem do livro, inclusive, do Sigmund, que é algo meio pré-deep learning, né? Então, ele não falava de redes neurais, assim, de uma maneira tão óbvia quanto é hoje. Ele falava de algoritmos de detecção de característica, falava de operações de convolução, essas coisas mais, vamos dizer, visão mais clássica. Hoje em dia, isso é muito relacionado com deep learning. Bom, a percepção ela está associada com essa história dos problemas fáceis, né? Isso aqui eu falei, acho que lá na primeira aula, que é em robótica, os problemas que são fáceis para o ser humano, eles acabam sendo difíceis para os robôs, e os problemas que são difíceis para os robôs, eles acabam sendo fáceis, né? Então, entra aquela história de máquinas que percebem a informação, né? E veja bem, perceber a informação não é necessariamente a informação que está óbvia na imagem. Então, não é perceber que na imagem tem 3 carros.
isso me diz pouco. Eu quero a informação do que está acontecendo na cena, como as coisas estão se movendo, se eu tenho uma situação de risco ou se não tenho, se eu tenho uma situação... Isso é percepção. Eu não estou tomando decisão nenhuma, eu estou percebendo. Óbvio que a partir de uma boa percepção, eu posso tomar melhores decisões. Se eu sou o pai da menininha ali, eu ia querer, sei lá, gritar, chamar ela, sei lá, qualquer coisa, dar um sinal de fumaça ali para não acontecer nada ruim. Veja bem, se eu tiver uma informação melhor, eu posso tomar melhores decisões. Então, a percepção é o coração desse negócio. A percepção é como é que, de fato, eu percebo melhor, como é que eu extraio melhor informação do mundo. Então, no fim das contas, é isso que a gente quer com percepção. Então, percepção é visão computacional? Não. Tem muita relação? Sim, pensando que o sensor que eu estou utilizando para perceber o mundo é a câmera. Tem muita relação com a área de visão computacional. Tem muita relação com a área de reconhecimento de padrões ou inteligência artificial? Tem, machine learning tem. Mas, veja bem, a percepção robótica, ela é uma coisa que a ideia é sensoriar e extrair informação. Esse loop que forma a percepção. Bom, e sempre que a gente fala em desenvolver algoritmos ou de pensar soluções, a solução mais natural que a gente tem qual é a solução mais natural que a gente tem? É se inspirar na natureza. Isso é bastante óbvio, o homem sempre fez isso ao longo de toda a sua história. E pensando em sensor, em percepção, a gente pensa nos sentidos. Óbvio que a gente pode pensar nos sentidos humanos, são os mais óbvios para a gente, mas existem animais que têm formas de sensoriar bastante diferentes do ser humano e que têm bastante sucesso, vamos dizer, naquele ambiente que ele vive, naquela situação que ele vive. Então, em geral, a gente vai partir dos 6 sentidos humanos. Então, a visão, obviamente, é o sensor mais importante que o ser humano usa, né? A gente, inclusive, tem 2 olhos, que é exatamente porque ele é a parte mais importante, não só o ser humano, mas a grande maioria dos animais caçadores, eles têm 2 olhos, e eles têm 2 olhos apontando para a frente. Visão binocular. Isso. Sério. O que acontece? Então, a gente tem 2 olhos olhando para frente. Animais que não caçam, por exemplo, cavalo. O cavalo tem 2 olhos olhando para frente? Não, ele tem 2 olhos olhando para o lado. Um olha para um lado, o outro olha para o outro. Por quê? Porque ele quer se defender. Ele quer saber se tem alguém vindo atacar ele. O mesmo vale para peixes, por exemplo. Você viu um peixe? O peixe ele tem 2 olhos para o lado. Um tubarão, não. Um tubarão não tem 2 olhos para o lado. Ele tem 2 olhos para frente. Por quê? Porque ele quer caçar. Então, ele precisa ser ágil o suficiente e ele precisa estimar a distância para o alvo. Ele precisa estimar a distância que ele está do peixe que ele quer comer lá. Então, ele precisa estimar a distância. O ser humano, ele é um caçador por natureza. A gente tem 2 olhos para frente. A gente não é um ser coletor que só olha para o lado e que só quer se defender do leão da África lá que quer atacar a gente. Não, a gente ataca também. Então, a gente tem olhos virados para frente e a gente tem visão binocular. A gente estima, além de estimar o que está acontecendo, a gente também estima a distância. Eu vejo se está perto, se está longe, e para isso eu uso 2 olhos. Se eu tenho um olho só, a coisa fica bem mais difícil. Você pode fazer o teste depois. Fecha o olho e vê se consegue estimar a distância das coisas. Ainda consegue, porque a gente usa várias formas de estimar a distância, não só a binocular. A gente usa o movimento, a gente usa o conhecimento, entre outras formas de estimar. Mas a gente tem outros sentidos, né? A gente tem a audição, a gente escuta, né? A gente tem o toque, né? O maior número de sensores que a gente tem é a pele. A pele é o sensor mais complexo que a gente tem, né? No sentido de que são muitos e ele percebe de maneira bastante fina. Então, a gente tem o toque, né? A pele é um sensor bastante importante. Dificilmente a gente vê um robô com pele ou com alguma coisa semelhante à pele. O máximo que a gente chegou disso é os bumpers, né? Que é aquela ideia, se eu estou encostando em alguma coisa, tem uns bumperzinhos. Mas tem alguns sistemas que tentam mimetizar a pele humana, etc. Algo muito acadêmico, pouco profissional. A gente tem a questão do cheiro, né? O olfato,
é isso? Chama-se olfato, né? O olfato, que é o cheiro, e isso me lembra alguns anos atrás que a gente trabalhava com o electronic noise, o nariz eletrônico, que era para identificar cheiro de gás. Então, tu consegue, já tem dispositivos hoje que a gente chama de narizes eletrônicos. Óbvio que eles não são tão amplos quanto o nariz humano, mas alguns tipos de compostos químicos eles conseguem identificar, etc. Para algumas situações, por exemplo, identificar situações aí de vazamento de gás. Eu já vi alguns robôs usando esse tipo de sensor. O gosto, né? A gente vive muito de comer, né? A nossa energia basicamente vem da comida. Então, o gosto é uma coisa importante. Eu não imagino que tenha muitos robôs comedores de comida. Por mais que as primeiras patentes de robôs, que surgiram lá nos anos 1700 e não sei quanto, eles pensavam em robôs que, de fato, se alimentassem de comida e não de energia elétrica. É porque eles não enxergavam energia elétrica, não tinham esse conhecimento tecnológico naquele momento, mas eles imaginavam os dispositivos, é bem maluco essas patentes antigas, tem o pessoal que estuda isso, mas eles têm, tipo, tem uma que é bem famosa, que é um dos primeiros robôs pensados, que era um pato todo mecânico e que ele digeria comida. A ideia é que ele se movia a partir do movimento que a comida gerava na barriga dele. Era um negócio completamente maluco. Mas a ideia é de comer, né? Mas, bom, depois que a robótica, de fato, ganhou maturidade ao longo dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, a gente não tem robôs comedores de comida, né? A gente tem formas mais eficientes de se alimentar. O ser humano depende de comida. E não queremos que os robôs roubem a nossa comida também. Já tem muita gente passando fome. Já tem muito desperdício de comida, muita área plantada para comer. Então, a gente não quer trocar essa comida com os robôs, né? Deixa eles com essas baterias que explodem. Mas, bom, então o gosto acabou que nunca foi também uma parte muito explorada, mas o equilíbrio, sim. Então, assim como a visão, assim como a audição, o equilíbrio talvez seja um dos mais importantes depois da visão, que é a questão, a gente tem um sistema vestibular no ser humano, né? A gente tem o labirinto, quando tem uma crise de labirintite, o cara fica bem perdido. Uma vez eu tive, quase fiquei louco, achava que o mundo estava girando, assim. E que é o nosso labirinto, que está no ouvido lá, e que ele garante o nosso equilíbrio. Então, para fazer controle mais fino, tanto do corpo humano, a gente usa esse equilíbrio, quanto os robôs, né? Para fazer controle de robô humanoide, essas coisas todas, tem um monte de sensores de equilíbrio, que são as nossas centrais inerciais, as nossas IMUs. Mas a gente tem ainda outros animais que têm formas de sensoriar muito interessantes. Uma delas é o morcego. O morcego usa sonar, ele usa ecolocalização, ele emite som. Por que isso? Possivelmente porque o morcego vive à noite. E à noite, o que acontece com a visão? Ela desaparece, tem pouca luz, a visão depende da luz, né? Então, os morcegos eles têm muito sucesso usando esse sistema de ecolocalização. É o mais próximo que a gente tem de lidares, né? Que são essas espécies de sonares que a gente tem, mas são muito, muito precisos e muito interessantes, assim. Por isso que o morcego dificilmente ele bate em ti de noite. Dificilmente, só se ele está muito desnorteado, assim, porque ele tem um sistema de localização muito boa, mesmo estando tudo escuro. Sei disso porque eu morava durante muitos anos da minha vida numa casa antiga, num prédio antigo, e tinha uns morcegos que andavam por ali, né? Se deixasse a janela aberta, os bichinhos às vezes se enganavam e entravam, né? E aí, quando eles descobriam que eles queriam caçar, estava tudo fechado, eles ficavam loucos. Então, muitas vezes no meu quarto lá tinha os morcegos, batendo em tudo. Era horrível. Mas, Buenos, geralmente eles são muito bons para localização. Além disso, a gente tem a questão dos campos elétricos. Então, os tubarões, eles usam muito isso, eles usam informação elétrica, né? A água conduz bem a eletricidade. Então, eles percebem o campo elétrico, basicamente o campo elétrico é pelo movimento dos animais, e eles conseguem, então, a partir disso, caçar. Eles têm olhos, geralmente, também, os tubarões, mas eles usam o campo elétrico. E os pássaros, né, que fazem grandes trajetos, né, as aves migratórias, eles são muito bons na bússola. Então, inclusive, o campo magnético da Terra está sofrendo um processo de movimento e tal, se fala bastante disso. E eles não sabem exatamente o efeito que isso tem sobre os pássaros, porque eles dependem muito dessas informações. Claro, a aviação também depende muito disso, se inspirou muito nos pássaros para usar as bússolas, né? Mas a navegação também. Mas as bússolas são bastante importantes, elas usam basicamente o campo magnético da Terra como uma referência de orientação. Mas, bom, o mais importante desses sensores, no fim das contas, como eu falei para vocês, é a visão. Então,
O ser humano tem olhos bastante complexos, né? Então, tem todo um sistema visual que não é só o olho em si, não é só o sensor, tem toda uma parte neural de processamento, o tal do nervo óptico, que transfere essas informações para o cérebro. Tem a questão do nosso cérebro, né? Uma parte significativa dele é utilizado para o processamento de imagens, o processamento de visão, né? O processamento visual. Tem estudos bastante legais sobre isso, que eles fazem geralmente com pessoas cegas, né? O que acontece nessas pessoas cegas? O que acontece com o cérebro das pessoas cegas, né? O cérebro ele é muito plástico. O que significa ser plástico? Significa que ele se adapta. Então, se tu tem mais fontes de informação, ele vai usando ela. Se porventura tu fica cego, né? Tem muita gente que acaba ficando cega ao longo da vida. O cérebro delas é muito interessante de ser estudado, né? O pessoal estuda, inclusive, esses cérebros, para ver o que acontece e ele vai se adaptando. Então, com o tempo, o teu cérebro ele passa a dar menos importância para a visão, dado que tu não tem mais, tu ficou cego, e passa a dar muita importância, por exemplo, para a audição, né? O pessoal que é cego tem um ouvido muito, muito calibrado. Isso significa, basicamente, que eles estão usando uma área maior do cérebro para isso. Então, tem uma lenda, vocês já ouviram falar nessa lenda, de que a gente usa 1% do cérebro, 2% do cérebro. Já ouviram isso, Marco? 1%, 2%? Tem uns números assim, né? Mas isso, na verdade, é uma conta meio falaciosa, porque ele assume que, assumindo todos os neurônios e todas as conexões possíveis, a gente não usa todas. A gente otimiza esse processo. Mas a gente usa o cérebro inteiro. Não tem nenhuma parte do cérebro que não seja usado. Cada um tem a sua especialidade, um serve para memória, mas uma parte importante do cérebro, a parte de trás do cérebro, ela é toda para fazer processamento visual. Esse é o que se sabe até hoje. O cérebro ainda tem as suas dúvidas ali, mas você tem estudos bastante sérios e consolidados que mostram que a parte de trás do cérebro é toda usada para isso. E se tiver algum acidente, alguma coisa, o cérebro se adapta, mas o cérebro não cresce. Isso significa que se tu usar o cérebro para outra coisa, a outra coisa vai ficar pior, ou seja, tu vai ter menos capacidade daquela outra coisa, né? Então, essa questão da plasticidade do cérebro é importante. Então, a gente não usa 1% do cérebro, a gente usa 100%. Óbvio que a gente poderia usar mais, uns usam mais que outros, mas a área é limitada, ou seja, a quantidade de neurônio que tem ali é limitada. Se tu é muito bom numa coisa, a tua capacidade cerebral para uma coisa é muito boa, ela vai ter mais dificuldade em outra. Porque o cérebro é como aquela briga ali. Imagina que tu está aprendendo mais, tu vai usando mais neurônios, vai faltar. É tipo poder computacional, né? Começa a faltar. Por mais que tenha muito, vai acabando faltando. Mas o cérebro, então, ele inclui toda a parte neural aqui, então toda essa parte aqui são os neurônios e tudo mais. A parte do sensor é aquilo ali. Então tem a nossa espécie de computador, né, o nosso cérebro, e os olhos. Os olhos são os sensores, e a gente faz esse campo binocular aqui, mas a gente tem toda essa parte dos lados, que é a nossa visão periférica, que ela é importante também. Porque por mais que a gente casse, a gente também pode ser caçado. Então a gente tem que estar sempre bem esperto aqui. Não sei se começa a mexer do lado, tu sempre... Tu vê uma coisa se mexendo, tu não sabe o que é instintivo. Tu olha para ver o que é, ou seja, tu foca a tua parte que tem mais atenção, que tem mais capacidade visual. A audição, então, tem todo o sistema auditivo, ele é bastante também complexo, formado pelos ossinhos lá e tal. Eu nunca sei muitos detalhes daqueles ossinhos, mas eles são um negócio, engenharia da melhor possível. Assim, o negócio é cheio de ossinho que se move, e a partir disso move uma membrana que estima essa posição, e obviamente a gente tem o pattern processing, né? O nosso ouvido. A gente tem o sensor, que ele é interessante, que é o ouvido, tem o ouvido externo, o ouvido médio, o ouvido interno, né? E eles são capazes de receber a informação. A gente faz uma espécie de análise espectral, a gente filtra as frequências no nosso ouvido interior, e essa informação filtrada ela é passada para o cérebro entender os sons. Então, se sabe o que cada partezinha faz, né? Então, a gente tem uma espécie de um pré-processamento aqui, para evitar sons muito altos, evitar frequências muito altas ou baixas. A gente faz uma análise espectral e isso é usado, então, no nosso cérebro para processar a audição. O toque, o cheiro, o gosto, o equilíbrio, né? O toque é muito comum, a gente falou. A gente tem sensores capacitivos, indutivos, até chaves, né? Os nossos bumpers. Mas tem aplicações bastante específicas e não são tão amplos, né? Não temos infinitos quase que sensores como a nossa pele.
O cheiro e o gosto já existem alguns narizes eletrônicos, mas é pouco uso na robótica. O equilíbrio, sim, o sistema vestibular, né? Ele é mimetizado. Você sabe o que é mimetizar? Mimetizar é essa ideia de tu pegar alguma coisa da biologia que tu observa e tu tenta imitar, né? Tu não copia, porque não é copiável. A gente não tem capacidade biológica de fazer esses sistemas, mas eu copio o funcionamento, vamos dizer assim, o mecanismo. Então, as IMUs ou as HLS, que são esses sistemas mais precisos, se vocês querem saber um pouquinho da diferença, tem esse site aqui que ele fala, explica um pouco. Basicamente, IMU é um pouquinho mais simples e mais barato. Os AHS são sistemas mais precisos, mais caros e uma complexidade um pouco maior. A ecolocalização dos morcegos, então, no fim das contas, o que o morcego faz, ele emite uma onda e ele vê se bate ou se não bate. E ele tem um sistema que filtra também a informação, se aquilo vem de um animal ou se vem de algum obstáculo. É bastante bem elaborado, bastante desenvolvido nos morcegos essa capacidade de ecolocalização. E aí, claro, o ser humano mimetizou isso sob a forma de sonares, né? Então, a gente tem esses sonarzinhos aqui, um exemplo, a gente tem outros mais complexos, mas esse aqui, que basicamente ele faz, emite o som e vê depois a volta desse som e ele calcula, baseado na velocidade do som, ele calcula o tempo que levou e calcula a distância. Basicamente é isso. Isso aqui tem que mimetizar, né? Então, os sonares, esses mais baratinhos, então, para vocês terem uma ideia, eles têm uma frequência típica de atuação de 40 kHz a 180 kHz, por isso a gente não escuta. O ouvido humano ele alcança até 16, alguns ouvidos muito bons alcançam até 20 kHz. Mais ou menos por aí. Isso tem dúvidas, mas entre 16 e 20 é o que, assim, eu escuto até 12. Então, o meu caso é eu 12. Eu sou meio surdo, se tem uma voz muito aguda, eu não escuto direito. Então, até 12 eu escuto. Mas isso varia de pessoa para pessoa. A gente tem um exame lá, audiometria. Quem já fez uma audiometria na vida? Eu já. Sabe o que é uma audiometria? Ele fica botando um som onde tem que levantar se tu escuta. Fica pi, pi. Só que aí a frequência vai subindo, né? E aí, depois que passou nos 12, eu fico com a minha mãozinha ali, eu não escuto nada. Mas, bom. Então, ele gera esse som, ele consegue medir uma distância de até 5 metros. Hoje tem vários carros, tem sonares também, né? A resolução é de alguns centímetros, isso varia de sensor para sensor, mas não é lá muito preciso. E ele tem um cone de atuação. Eu nunca sei exatamente de onde vem, onde é que está. Eu sei que está naquele cone, que é o cone relacionado com a frequência do som. O campo elétrico, então, que é essa história que eu comentei para vocês, os tubarões, né? Enxergar embaixo d'água é sempre muito difícil. Basicamente, depende de luz. E a luz não penetra muito bem a água. Então, o tubarão, para viver dentro d'água, ele teve que se adaptar. Então, ele faz a realidade é que o tubarão faz o que a gente chama de fusão sensorial. Ele usa vários sensores diferentes para obter as informações que ele precisa. Ele não usa nenhum nem o outro, ele usa todos. Mas esse aqui é bastante interessante porque é meio particular, não são muitos animais que têm essa capacidade de sensoriar o campo elétrico. O que acontece é que dentro da água, né, a corrente elétrica ela flui muito fácil, tem um meio bastante condutor, a água é condutor de elétrons, né? Então, ela tem, o tubarão tem alguns sensores, né, que ficam na pele e também na boca dele, que conseguem medir, então, essa percepção elétrica. Então, eles mostram, né? Claro, tem uma distância disso, à medida que a distância aumenta, a percepção diminui, mas tem estudos que mostram que o tubarão consegue até 10 quilômetros identificar uma presa que está emitindo um campo elétrico. Basicamente, um animal, toda vez que ele tem músculos, né, os músculos têm pequenos campos elétricos que são gerados aqui para fazer a contratura da musculatura, etc. Então, até 10 quilômetros. Óbvio que com o tempo, com a distância, ele consegue perceber de maneira diferente. Então, o campo elétrico ele é muito útil aqui para pequenas distâncias, o campo elétrico. A visão para distâncias um pouco maiores. Óbvio que depende muito da condição da água, certo? Mas ele tem outros sensores, ele sente cheiro, ele sente a pressão de água, o movimento da água.
E, claro, para distâncias maiores, a única forma dele se localizar é através da bússola, né? Ele usa bússola também. Então, ele usa toda essa fusão sensorial para conseguir sobreviver. Qual o problema do tubarão? Que ele é grande, precisa comer muito. Então, e o oceano é grande. Então, para ele achar comida, ele precisa ser bastante eficiente, porque senão ele não vai conseguir sobreviver. Bom, o campo magnético, né, aquela história toda que nós estamos falando, campo magnético, o sul, o norte, essa história de mudança dos polos, movimento dos polos, isso está em processo acontecendo, os físicos ainda não têm uma explicação muito boa para isso, até onde eu li, mas as aves, né, geralmente as aves migratórias, elas fazem a integração do campo magnético para determinar onde está. Óbvio que elas não sabem a integral, mas elas sabem, elas têm sensores capazes de entender esses campos, esses vetores, né, que o campo magnético gera para conseguir seguir trajetórias, etc. O mesmo princípio, então, foi usado há muitos e muitos e muitos anos pelos seres humanos para se localizar, para se deslocar. Então, ele é usado antes, 2.000 anos antes de Cristo, né? Então, os relatos mais antigos que se tem do uso de bússola vêm dos chineses. Então, os chineses, eles botavam um pedacinho de magnetita, que é um... que é natural, né? Um pedaço natural disso, não é uma coisa que eles criaram, é uma coisa que está na natureza. E eles usavam isso para se guiar as carruagens ali da terra, eles usavam para se guiar no movimento no terreno. Então, o campo magnético na Terra, medida absoluta de orientação. Existe uma grande variedade de soluções para medir o norte geométrico, né? O norte magnético da Terra. Então, a gente tem as bússolas, hoje em dia a gente tem as bússolas, a gente tem esses girocompás, que são formas de ter a ver com o giro da Terra e não mais tanto com o campo magnético. Então, ela é não magnética, né? Ela encontra o norte utilizando o giro, uma roda que fica girando, que a gente chama de girômetros também. Hoje em dia, isso está mimetizado nessas IMUs, né? Lá dentro do CIS, a gente tem esses fenômenos dos giroscópios. As principais desvantagens, né, das soluções magnéticas, ao menos de bússola, o campo magnético não é muito forte, 30 microtesla, o campo magnético da Terra. Ele é facilmente perturbado por objetos magnéticos ou metálicos, e isso prejudica bastante. A limitação de largura de banda, a gente não consegue ter uma percepção de alta frequência, sempre menor que 1 Hz, para mim perceber a bússola. Suscetíveis à vibração, e também não é adequado para ambientes internos, aí que eu preciso de alguma orientação. Então, algumas limitações do uso de bússola. Bom, então agora, já indo para a parte mais específica da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão mesmo, que é o nosso sentido mais poderoso de todos. Então, falamos de vários sensores, então a percepção, ela depende do quê? Desses sensores todos. Óbvio que nenhum robô, nenhum ser humano, a gente usa um sensorzinho só para resolver o problema todo. A gente tem várias fontes sensoras que a gente junta para obter uma informação mais confiável, mais razoável, vamos dizer assim. Então, a visão é o nosso sentido mais importante. Aqui tem alguns exemplos de visão. Então, ela é essencial para duas coisas, né? Para 3 coisas, na verdade. Para os animais, que é encontrar comida. Então, a visão é muito importante para a gente encontrar comida, tanto os caçadores encontrar presas, quanto os herbívoros encontrar as frutas e as folhas que eles querem comer. Ela é muito importante para evitar ser a comida. Então, ela é muito importante para os animais não virarem presas, né? Para eles não virarem a comida de outros animais. E também a visão tem um papel bastante importante na evolução de todos os animais, que é a questão de encontrar parceiros, né? Então, encontrar companheiros aí. Então, tem vários animais, por exemplo, que têm colorações bastante importantes. Então, o pavão, né? Esse final de semana a gente viu o pavão. Estava eu e meu filho lá andando na rua, estava na BR ali. Quando eu olho os pavões, assim, cara, no encostamento, assim. E o pavão é um animal desse, né? Que ele é muito bonito. A fêmea não tem o rabo coloridão, aquele bonitão, só o macho. Mas tem essa função da fêmea identificar o macho lá, qual é o melhor macho, por causa das cores e tudo mais. Então,
é essa questão de encontrar companheiros, né? Pássaros, né? Normalmente os pássaros são muito coloridos. Não é para ser mais facilmente encontrado lá pelo gato que vai comer o passarinho. É para encontrar parceiros. Então, as cores, elas têm esse papel também de seleção e nas espécies de facilitar o encontro de companheiros. Ela é um sensor de longo alcance, então ela tem, particularmente na Terra, né? Na crosta terrestre, a gente tem uma visibilidade bastante alta, na faixa de alguns quilômetros. Ou seja, a gente enxerga além da ponta do dedo, né? A ponta do dedo é o toque, né? Nosso sensor de toque tem que estar encostando mesmo. A visão não, a gente consegue enxergar além da ponta do dedo, além do toque, né? É a visão que a gente chama da nossa maneira de tocar o mundo. O toque, ele é legal, mas ele só funciona para distâncias muito, muito curtas. Tem que encostar nas coisas. A visão não, é o nosso tocar o mundo, né? É o enxergar o mundo. Alguns, porém, né, ela é limitada na água e muitas vezes no ar também. Então, ali tem um exemplinho, ali tá jogadora de futebol ali, vocês podem ver que no fundo tem uma montanha que ela tá meio nevoada, né? Então, mesmo no ar também, a gente tem limitações da visão. A gente pode ter situações de chuva, né? Neblina, etc. Os olhos, né? Então, os olhos dos seres humanos, dos mamíferos, não só dos humanos, mas dos mamíferos de maneira geral, os seres humanos são os mais avançados, mas a gente tem olhos bastante avançados nos mamíferos em geral. Mas eles vêm de uma longa evolução de alguns milhares de anos, estima-se que mais ou menos meio bilhão de anos de evolução dos olhos. E isso é uma coisa bastante interessante, que sempre me chama muita atenção, que é a questão de como é que os olhos evoluíram e eles não tiveram uma única evolução. Então, tu não tem uma linha que tu consegue ver claramente entre um tipo de olho de um animal relação com outros, ou seja, eles não são uma linha. Tem um livro, que é esse aqui, que chama-se A Escalada do Monte Improvável, que ele mostra que são, eu não lembro, são 10 designs completamente diferentes de olhos. Então, a natureza tem 10 designs que são completamente diferentes. Cada um deles tem o seu mecanismo, tanto biológico quanto até de percepção da luz. Porque olhos servem basicamente para perceber a luz. E, obviamente, animais, por exemplo, que vivem em lugares muito profundos no oceano, que têm acesso muito, muito pouco à luz, ele vai ter um olho desenvolvido de uma maneira completamente diferente a gente, que tem acesso a uma iluminação solar mais forte, né? Mas, de qualquer modo, a gente tem muitos e muitos tipos completamente diferentes, e alguns desses tipos de olhos, o mais interessante é que eles existem apenas em um subtipo de animal lá, só naquele animal, e é completamente diferente de todos os outros. E esse livro aqui do Richard Dawkins, acho que é o nome dele, ele traz isso, eu gosto bastante. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele é um livro bastante legal, porque ele traz assim, o quanto, aquela história de ganhar na loteria, né? O quanto, se a gente jogasse uma moedinha, qual era a chance de sair olhos tão diversos. E por isso que ele chama da escalada do monte improvável. Ele diz que é muito pouco provável entender logicamente como surgiu todos aqueles olhos, certo? Essa diversidade de olhos, né? E, bom, então, tem os olhos do tipo câmera, olhos de aranha, olhos... Bom, os olhos são muito, muito diversos. Aqui tem 4 exemplos de olhos. Eu não lembro, acho que aquele é de aranha. Eu não lembro o que é, nem esse. Ali o da coruja. Da coruja é bonito, né? O da coruja é bonito e ele tem a questão de mudar de cor, né? Você sabe que o olho da coruja ele muda de cor. Oi? Talvez não seria uma ostra. Tenho dúvidas. Eu também tenho. Parece um animal tipo uma ostra, um desses animais que tem. Tipo que a gente trabalhava lá na biologia, né, Lucas? Você chegou a trabalhar com a gente lá na biologia? Que tinha os moluscos lá, né? E eles têm os olhos que são, na verdade, os sensores visuais que ficam na bordinha ali. Deve ser semelhante a esses, semelhante aos olhos de ostra, mas eu acho que isso aqui não é uma ostra. Isso aqui eu acho que era uma pulga, se não me falha a memória. Agora eu já não lembro mais. Faz um tempo isso. E eu não anotei de que é esses olhos. Se a gente botar essa imagem no Google, o Google vai nos ajudar. Ele vai nos dizer o que é. Isso é legal.
Esse aqui eu tenho quase certeza que é os olhos de aranha. Eles têm esses olhos multi... São olhos mais simples, mas que são multi. Parecido com os olhos de mosca. Tem os olhos de mosca que são muito legais. E um dos olhos que, para mim, é os mais interessantes, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu estudei bastante sobre os olhos de abelha. E os olhos de abelha eles são muito interessantes. E o mais interessante para mim é como eles descobrem como o olho funciona. Foi talvez o que mais me chamou a atenção. Mais do que saber como o olho é e tal, tu podia lá abrir o olho, botar um microscópio, sei lá, olhar. Eles descobrem como funciona o olho. Então, eles faziam uns experimentos muito legais. Assim. Eles pegavam uma flor e colocavam num lugar e colocavam um túnel fechado, totalmente fechado. E no fim do túnel tinha a flor. E aí eles pegavam a abelha e largavam a abelha no início do túnel. E aí a abelha ela ia explorando, chegava na flor, pegava o néctar lá e voltava. E aí esse túnel era todo de televisões de, sei lá, na época que era, mas era de televisões, eram os projetores, assim, como fossem os projetores, e aí eles iam mudando os padrões, e eles viam o que acontecia com a abelha. Então eles botavam um padrão tal, a abelha ia e voltava. Aí eles deixavam aquele padrão, a abelha ia, quando a abelha estava voltando, eles mudavam o padrão. E aí eles viram que se eles botassem um padrão branco e preto, né? Branco, preto, branco, preto, branco, preto, se eles mudassem o tamanho do branco e do preto na hora de voltar, a abelha parava no meio do caminho e não sabia o que fazer. E aí, com isso, eles descobriram basicamente que a abelha ela faz o que a gente chama de odometria visual. Ela conta, ela faz uma espécie de um fluxo óptico, ela vai contando esse processo, e aí, se tu muda o padrão, ela para um pouco antes. Se tu põe outro, ela para um pouco depois. E assim eles vão descobrindo. Os biólogos são demais, assim. Ser cientista de biólogo cientista, assim, é um negócio muito, muito legal. Mas, bom, não vamos entrar muito nessa história toda, mas os olhos, então, eles são bastante complexos. A gente tem os olhos do tipo câmara, né? Que é os olhos do ser humano, que tem a parte do músculo, tem a lente, né? A córnea, e aí tem o nervo óptico aqui atrás. A gente tem os olhos compostos, como os olhos das moscas, que são vários sensorzinhos, a gente não chega a ser um processo de lente. O ser humano, os olhos dos humanos, dos mamíferos, eles têm uma lente, né? Que é a tal da córnea ali e tal, tem uma lente e tudo. A gente usa óculos que é para poder ajustar essa lente, né? Mas, por exemplo, os olhos das moscas não tem essa lente. Ele tem um sensor direto, assim, espera a luz chegar. A lente tem um papel de convergir a luz para deixar centralizar a luz, para que a luz fique mais adequada, perceba de maior definição. As moscas não. Mas elas são muito eficientes. Se você quer matar uma mosca com a mão assim, não consegue. Ela é muito eficiente para isso, né? A gente tem esses olhos aqui que são uma espécie de uns espelhos. Eles fazem a convergência da luz, que são os olhos desses animaizinhos chamados planárias, que são animais que vivem aí em lugares úmidos. São uma espécie de umas lesminhas que vivem nesses lugares. A gente tem um olho assim, então tem um receptor, como se fosse uma antena parabólica. Você tem um receptor, e aí tem todo esse processo aqui, essa parte, que a luz converge, e aí ele vai sensoriando isso, e aí depois ele manda para frente. Basicamente, eles detectam intensidade e direção da luz. E claro, né, a gente sempre pensa que todos os animais eles entendem o mundo como a gente entende. E o nosso modo de entender o mundo está muito associado com como é que a gente entende. Porque a gente entende intensidade luminosa e cor. Muitos animais não percebem cor, a grande maioria deles não percebem cor, ou seja, eles não têm a variedade de cor. Eles são meio monocromáticos, e o mais interessante é que eles são monocromáticos em faixas diferentes. Então, tem animais que são monocromáticos na faixa do infravermelho, por exemplo. Tudo que a gente enxerga, eles não enxergam absolutamente nada. Por outro lado, eles enxergam umas coisas que a gente não enxerga. A gente não enxerga infravermelho. E a gente não enxerga ultravioleta, né? A gente enxerga entre o vermelho e o violeta. Essa é a faixa de frequência de luz que a gente enxerga, né? Então, é muito louco isso, tu pensar que o teu cachorro, por exemplo, percebe o mundo completamente diferente do modo como tu percebe. Ou um gato, por exemplo, o gato percebe ainda mais diferente. Então, essa parte dos olhos são muito, muito interessantes. Mas, bueno, não vamos gastar a nossa
tempo todo aqui de disciplina falando dos olhos, por mais que a gente poderia. Aqui temos um olho de mosquito, se não me falha, esse aqui é um olho de mosquito. Ele é desse tipo de olho composto, né? Ele não tem lente, então ele tem como se fossem microsensores de luz ali, só que são um monte desses microsensores de luz. Alguns animais têm sensores apenas de intensidade luminosa, outros têm também de cor. Outros conseguem perceber diferentes espectros de cor. O ser humano, a gente tem os tal dos cores e dos bastonetes. Como é que se fala isso em espanhol, Marco? Os conos e... como? Eu não sei como é que se fala, fiquei curioso agora. Que são as células que a gente tem no olho. Os cores percebem a intensidade luminosa e os bastonetes percebem as cores. Eu sempre me confundo com isso. Pode ser que eu tenha falado rigorosamente o inverso. Eu sempre me confundo. Mas a gente tem essas células no nosso corpo que a gente chama de cones e bastonetes. É a mesma coisa. Então, no fim das contas, a gente tem essas células que percebem cor e intensidade luminosa. A gente tem essas duas possibilidades. Muitos animais não. Só intensidade luminosa, outros intensidade luminosa em espectros de frequência bem restritos. Então, aqui que é isso, né? O tal dos cones and the rods, que é os cones e bastonetes aí que a gente chama. Os cones, eles percebem intensidade luminosa, já os bastonetes percebem as cores, aqui tem um espectro de frequência maior. Ali está as fotos dessas células que a gente tem no corpo humano, capazes de entender a luz, né? Elas são células fotossensíveis, eles percebem a intensidade. Então tá ali, ó, os cones e os rods, que são os bastonetes. Bom, no fim das contas, o ser humano ele desenvolveu a sua versão dos olhos humanos. Essa versão dos olhos humanos são as câmeras de vídeo, né? Elas usam o mesmo conceito do ser humano. Elas usam lentes e usam sensores fotossensíveis. Óbvio que não é igual, não tem o vítreo, não sei o quê, toda aquela parte do olho. Ela é uma mimetização, ela é uma cópia, né? A gente não copiou o olho. A gente se inspirou no olho para poder fazer sensores. Então, no fim das contas, hoje a gente tem uma variedade enorme de câmeras, né? Então, com lentes, câmeras 360 como essa ou essas câmeras com espelhos, que a gente chama de câmeras catadióptricas, que na verdade tu não enxerga o mundo, tu enxerga um espelho. Tu fica olhando para um espelho e o espelho enxerga o mundo. E aí tu enxerga a projeção do mundo no espelho. Então, o que são essas câmeras aqui? Tem milhões hoje de câmeras de vigilância, né, que são câmeras mais convencionais, mais baratas. E o mais interessante é que, com o tempo, as câmeras ficaram muito baratas. Hoje se consegue comprar câmeras aí por, sei lá, R$10. $1, $2, se consegue comprar uma câmera, óbvio que com uma qualidade limitada, com uma lente muito simples. E esse preço ele não é linear, né? Eu não vou melhorando e o preço vai aumentando de 1 para 10. Não, o preço aumenta de 1 para 1 milhão de reais numa câmera bastante mais complexa, com um sistema de lente preciso e tal, para corrigir aberrações cromáticas. Você sabe o que é aberrações cromáticas? Tem a ver com cores, né? Mudança de cor. Mas a gente tem as aberrações geométricas também. Tem a ver com esse formato. Quando a gente tem uma câmera essa aqui, 360, a gente enxerga as linhas retas de maneira mais curvada, né? Então a gente tem mecanismos para tentar retificar as imagens, corrigir isso. Mas tem muitas delas que têm uma super engenharia ótica da própria lente para minimizar esses efeitos. Então aqui tem uma foto de uma câmera catadióptrica. Essa fui eu que bati há uns, sei lá, 10 anos atrás. E na verdade, o que a gente está enxergando aqui é um espelho. Então, o que eu enxergo é essa parte do espelho. Aqui no meio tem tipo um sisteminha ali que tu não enxerga, né? Uma parte central do espelho que tu não consegue ver. E aqui nos cantos também, tu não consegue ver porque o espelho ele é curvado. Bom, então vamos para a parte de fato final, que é a parte de como funciona a visão. Então, o ser humano sempre tentou entender como a visão funciona, né? E os relatos mais antigos que a gente tem de como a visão funciona, ela vem dos gregos. E os gregos, eles achavam que os nossos olhos, na verdade, eram um grande emissor de luz
que conseguia entender, né? Ou como se fosse um laser, assim, ou seja, o olho ele emite luz e depois recebe a luz de volta. Então ele não entendia muito bem como funcionava o sol, né? A iluminação, eles não entendiam muito esse conceito de iluminação, e eles entendiam, então, que o olho ele era como se fosse um fogo virtual, ele emitia a luz e ele recebia e ele entendia. Isso chama-se teoria da extradição, que era como os gregos entendiam. Mas quem, de fato, acertou como o olho funcionava foi Descartes. Descartes, eu acho que fala. Ele se escreve com S, mas não se pronuncia o S. Então, o nome desse cara é o Descartes. E ele conseguiu mostrar, então, né, ele entendia esse conceito de que o olho, na verdade, a gente faz uma projeção geométrica, a gente enxerga o raio de luz que penetra o olho e eu consigo enxergar essa projeção. Então, ele é que montou esse sisteminha aqui, né, de equações que conseguem representar como o olho percebe o mundo. Uma coisa legal dessa história da percepção do mundo pelos animais é que, eles fazem um monte de estudos ali, mas a conclusão, esses estudos bastante antigos, mas eles mostram que a visão do ser humano ela não é algo passivo. A visão é ativa. Ou seja, dependendo do que eu estou olhando, meus olhos se movimentam de maneira completamente diferente. Então, se eu quero identificar o que está escrito aqui, eu vou mover o olho para poder enxergar melhor. E óbvio que não é só o olho que se mexe. Mexo a cabeça também, né? Para poder enxergar melhor e tal. Então, o sistema era uma grande fusão. O olho ele está na cabeça e eu movimento a cabeça, o corpo e eu movimento tudo para poder enxergar. Mas se a gente olhar só o olho, esses estudos são feitos, né? Eles colocam um sensorzinho no olho ali e veem para onde o olho está olhando em diversas situações. Então, se eu quero saber, por exemplo, eu pergunto para alguém qual é a idade de uma pessoa. Então, eles estão monitorando o olho da pessoa e dizem, ali aquele fulaninho, quantos anos ele tem? E aí eles mostram como o olho se comporta. O olho ele fica olhando dessa forma aqui. Se eu perguntar para ele, lembre a roupa que você estava, ou algum exame mais livre, ou estimar o material, material de alguma coisa, ou lembrar a posição de uma pessoa, os olhos se movimentam diferente. Então, os olhos, de fato, eles não são algo passivo. Ele tem um comportamento, ele busca mesmo o movimento sensível do olho para poder ter relação com o que o cérebro está processando, mas ele está sempre tentando entender melhor o que tu está querendo fazer. Então, o olho ele não olha de qualquer maneira. Ele olha a partir do que tu está querendo fazer, qual é a tua intenção. Certo? Então, eles têm esses sensorzinhos que eles ficam medindo o movimento dos olhos, é bastante interessante. Mas, bom, dentro dos primeiros robôs, os robôs sempre tentaram levar câmeras. Então, esses são robôs bastante antigos, dos anos 70, e vocês podem ver que já tinha uma televideocâmera ali. O negócio, o robô era gigante, né? Com uma câmera devia ser gigante, mas já tinha câmeras, ou seja, já se imaginou o robô como usando câmeras. E da onde vem isso? Por que câmeras? Tentando mimetizar o ser humano, olhando para o ser humano e dizendo, bom, se o ser humano usa câmeras, possivelmente câmeras é o melhor que a gente pode fazer. Então, esse aqui é um videozinho bastante clássico do uso de câmeras, né? Mas que é o PR2. Há bastante tempo esse vídeo, tentando dobrar roupa. Vocês já viram esse vídeo na vida? Opa. Bom, não vou abrir aqui, senão já perdemos muito tempo. Mas depois vocês podem olhar, se quiserem, com mais calma. O que ele tem ali? Ele tem uma visão binocular, ele tem duas câmeras, ele está olhando para a roupa para tentar identificar o tamanho dela, para tentar dobrar. Ele dobra bem bonitinho, mas demora um monte para dobrar uma roupa, assim, um negócio que demora horas. Ele vai, puxa, dobra, faz assim. Hoje em dia tem robôs mais eficientes para dobrar roupa e menos programados, mas o interessante é que ele não usava só câmera, ele tinha laser também, ele tinha outros sensores. Aqui tem um laser super poderoso da época lá, do PR2. O PR2 é um dos principais humanoides que a gente teve aí nos anos 2010, por aí. Bom, por fim, então a percepção do robô, aí eu vou entrar naquela última partezinha lá, que é a parte de... Bom, eu falei muito de sensores.
Agora eu vou falar um pouquinho, muito pouco, na verdade, da parte de extração de informação. Como eu falei, essa parte toda de extração de informação e até um pouco de sensores, a gente fala nessa outra disciplina que acontece no segundo semestre. Mas a percepção para robôs, então a gente tenta geralmente resolver, a gente pode quebrar ela em 3 partes, que é a reconstrução, a reorganização e o reconhecimento. Então, isso vem do inglês, então, reconstrução, eu quero entender o ambiente que eu tenho na minha volta. Então, reconstrução é entender, então, a geometria, está muito associado com geometria, entender as distâncias das coisas, se está mais perto, se está mais longe, mais do que tem ali. A reconstrução, geralmente, ela não está muito interessada no que tem ali. Óbvio que hoje em dia a percepção ela já faz tudo junto. A gente já reconstrói, a gente já quer identificar os objetos, quero saber que tipo é, se é um sofá, um computador que está ali, etc. Mas, em geral, a reconstrução, né, essa parte da percepção, ela busca entender a geometria. Então, o foco dele é bastante na questão geométrica, algumas vezes até na questão de cor, mas principalmente a geometria associada com cor. Então, ali um exemplo de reconstrução. A reorganização é, a partir da informação que eu tenho, como é que eu obtenho outras informações? Por isso que a gente chama de reorganizar a informação. Então, eu obtenho uma imagem, eu quero saber se tem um cachorro ali, ou 2 cachorros. Então, aqui é um exemplo usando Deep Learning, bastante clássico, lá na AlexNet, que é a rede que deu origem a essa nova onda de Deep Learning que a gente vive nos dias de hoje. Lá de 2012, já faz 12 anos, o tempo voa, mas a ideia era essa. Então, eu tenho uma imagem, eu quero reorganizar essa imagem para obter. A gente chama isso de problema de segmentação. Mas, sobre o ponto de vista de percepção, é um problema de reorganizar a informação que chega. A informação está ali, eu só tenho que reorganizar para poder tirar a informação que eu preciso. Então, um barco está aqui tem um barquinho também. A reorganização, ela também busca estimar o que a gente chama de fluxos. Fluxos são os movimentos das coisas na imagem. Então, normalmente a gente utiliza isso por vetores, né? Mas isso está associado com o movimento. Então, aqui eu peguei a imagem e eu não tenho mais a informação dos pixels, das cores, eu não estou mais interessado nisso. Eu reorganizei, vamos usar essa palavra, né? Que é como se usa na literatura, eu reorganizei para estimar fluxos. Fluxos são movimentos, está associado muito com movimento. Não necessariamente com dinâmica, né, com movimento físico, mas às vezes com movimento até de cor, como é que as coisas estão mudando de cor. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que tem uns vetores que aumentam aqui, então a gente tem um comportamento que parece essa parte se move, enquanto essa parte não se move. Aqui a gente tem um comportamento um pouco mais... Parece que a câmera está indo para a direita, por mais que vocês não consigam ver isso, a gente vê esses fluxos, né? Que é esse termo que a gente usa. E isso a gente estuda em bastante detalhe lá na disciplina de percepção, que é o que a gente chama de optical flow, ou fluxo óptico, que é como é que eu estimo fluxos a partir de imagens. E aí entra na terceira parte, né? Que é a parte de reconhecimento. Então, aí eu não estou mais tão interessado em olhar as coisas, reorganizar aquela imagem, eu não quero mais saber o que tem ali, o que tem aqui, para onde está indo, mas eu quero reconhecer coisas na imagem. Então, óbvio que hoje em dia isso é tudo muito misturado. A gente acaba tendo a reorganização junto com o reconhecimento, então eu faço segmentação da imagem de maneira semântica. Eu seleciono o que eu quero na imagem, eu quero identificar, por exemplo, uma coisa que está quebrada, né? Então, eu vou identificar, vou segmentar e eu quero reconhecer o que está acontecendo ali. Então, é o que a gente chama de semântica. Então, nesse caso aqui, eu tenho a segmentação, a reorganização, mas eu trago reconhecimento para isso. Eu trago, digo que é um carro, que lá tem o céu, que aqui eu tenho um passeio, né? Eu tenho uma calçada, aqui eu tenho uma árvore. Então, o reconhecimento, hoje em dia, cada vez mais, essas partes da percepção, elas são todas juntas. Ou seja, a gente faz segmentação semântica, junto com segmentação de instância, e eu faço reconstrução a partir disso. Então, reconstrução panóptica, que é a junção dessa história de reconhecer os objetos, semântica, e reconhecer que esse objeto é diferente daquele.
Então, esse é um objeto carro 1, esse é o carro 2, eles não são o mesmo carro. Quando a gente faz isso junto, a gente chama de panóptico, ou vem do inglês panoptic. Então, hoje, a gente já mistura tudo, ou seja, a nossa capacidade de percepção, depois dos algoritmos de aprendizagem, deep learning, ela aumentou muito. E essas separações que elas eram mais óbvias, né, a gente separava mais a parte de reconhecimento, da parte de reorganização, essas coisas elas começam a se misturar com a parte de reconstrução também. Hoje a gente já segmento, digo que é o objeto e faço a reconstrução do cachorrinho, do carro. Faço tudo muito junto, certo? Mas, sobre o ponto de vista de problema de percepção, a gente pode olhar eles como problemas separados. São esses 3 principais problemas. Então, reconstrução, a ver com geometria, com obter a geometria da imagem. Reorganização, que é, a partir da imagem, eu reorganizar ela para separar coisas que eu quero nela. E reconhecimento, é dizer o que está ali. É o que a gente chama de semântica, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem um reconhecimento semântico. Para fazer essas 3 coisas, a gente vai precisar de outras coisas. O que a gente precisa do que a gente chama de features. Essas informações que estão na imagem e que elas me ajudam a fazer essas coisas. Então, reconstrução, reorganização e reconhecimento. Então, historicamente, né, a gente usa essas features, são as mesmas features que o ser humano usa para fazer todo esse processo de reconstrução. A gente faz reconstrução da cena. O ser humano está todo o tempo fazendo reconstrução da cena. Eu sei onde estão as coisas, eu sei se está perto, se está longe, se eu vou bater, se eu não vou. Eu faço reorganização também, eu separo as coisas, eu sei que isso aqui é um objeto, é preto, então ele é diferente da mesa, que é vermelho. Eu separo ele aqui na minha cabeça, por mais que às vezes eu não saiba o que é. Nesse caso eu sei que é um celular, mas eu poderia não saber. E eu faço o reconhecimento. Eu digo, não, ali tem uma xícara, ali tem uma chave. Eu faço todos esses processos de maneira integrada. E é o que hoje a gente está fazendo em percepção. Como a gente faz tudo de maneira integrada, a gente consegue fazer melhor. Por isso que a inteligência artificial, o machine learning lá, é tão poderoso para a percepção. E foi a principal área que machine learning e inteligência artificial cresceram. Eles cresceram nessa área por causa dessa integração que a gente tem. Mas o que a gente olha, então, numa imagem? A gente olha linhas, é o que a gente chama de arestas ou contornos. A gente olha a cor ou a intensidade luminosa, basicamente tem a ver com cor. Textura é uma informação muito importante, né? Movimento, aí eu preciso de mais de uma imagem. Com uma única imagem não consigo estimar movimento, preciso de mais que uma. E profundidade. Então, o depth, que vem particularmente no ser humano da nossa visão binocular. A gente tem 2 olhos, então ela vem dessa história. Então, um pouco das linhas, né? Então, tem algumas imagens bastante clássicas aqui. A gente extrai as linhas. Essas linhas elas são úteis para segmentar objetos, para entender os limites das coisas. Cor e textura, então, aqui tem um exemplo bem legal, né? Que tem um pouco de milho e ervilha ali, mas a gente consegue dividir a partir de textura. Óbvio que também um pouco de cor, mas mesmo se eles fossem da mesma cor, a gente conseguiria separar, porque eles têm texturas diferentes. Então, bastante importante textura e cor, né? Cor é bastante clássico. Desde os primeiros passos que o ser humano deu em termos de visão computacional, foi usando cor, né? Por mais que as primeiras câmeras ainda não eram com cores, a gente fazia uns filtros, eles tinham os filtros lá, para separar uma coisa da outra, ou seja, a gente botava um filtro vermelho para identificar só o que era vermelho, o que não era vermelho, a informação luminosa não chega. Então, essas coisas já se faziam há muitos e muitos anos. A cor, a gente sabe que é uma informação bastante importante para os seres humanos. Como eu comentei, alguns animais, eles enxergam o mundo monocromático. E não são poucos. Muitos e muitos animais enxergam o mundo com apenas o branco e o preto. Certo? O movimento é bastante importante. A gente precisa de múltiplas imagens ou de composições de imagens, como nesse caso, para estimar movimento, mas ele é muito importante. Por fim, o depth, né? Então, a profundidade. Aqui tem um mapa de profundidade dessa imagem inicial. E a partir disso, por exemplo, a gente consegue fazer ali uma reconstrução. Hoje a gente consegue fazer coisas muito, muito mais poderosas que isso. A gente tem a tal das NERFs, que são esses modelos neurais que permitem essa reconstrução neural. Então, eu consigo, inclusive, criar coisas que eu nunca vi. Ou seja,
Óbvio que, se tu nunca viu, a chance é grande, mas tu consegue fazer uma reconstrução coerente, vamos dizer assim. Por mais que não seja realista, ela é coerente, mesmo que tu nunca tenha enxergado. É parte do sucesso da tal das NERVs, Neural Radiance Fields. Bom, para encerrar, então, vou voltar um pouquinho na parte dos sensores. Essa é uma parte que eu sempre deixo para o final, que são sensores que eu vou chamar engenhados. Eles não são necessariamente inspirados nos animais. E esses sensores, né, como a gente, como engenheiros, olha eles, a gente divide em dois grupos. Então, os sensores, eles podem ser proprioceptivos, que são basicamente os que medem os valores internos do robô. Ou seja, eles medem coisas relacionadas ao próprio corpo. Esses são os proprioceptivos. Então, por exemplo, uma central inercial, uma bússola mais ou menos, mas um sensor inercial, ele está medindo as variáveis do próprio corpo. Se eu estou me mexendo, ele não se importa com o mundo. Os sensores estereoceptivos, aí sim, eles coletam informações do ambiente, basicamente distâncias, intensidade luminosa e algumas coisas que são características únicas. E esses sensores, eles podem ser de dois tipos, passivos e ativos. Então, essa classificação que a gente usa para sensores aí, então, sensores passivos, quando a informação que eu quero sensoriar, ela não está em mim, não sou eu que gero ela, eu só observo. Então, uma câmera é um sensor passivo. Ela é um sensor que, basicamente, espera a informação luminosa chegar. Sensores ativos é um sonar, um laser, porque ele emite uma luz e recebe ela de volta. Ou seja, ele é ativo no processo. Ele gera a informação que ele precisa. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Se eles são passivos e ativos, proprioceptivos ou estereoceptivos. Então, sensores táteis, sensores táteis como chaves, por exemplo, ou bumpers, são passivos. Tem a chave ali, se tu bateu, bateu, se não bateu, nada aconteceu. E eles são estereoceptivos, eles percebem o mundo, não necessariamente o que está dentro de ti. Barreiras ópticas, sensores sem contato, né, sensores capacitivos, etc. Sensores das rodas, então, odometria de rodas. Eles são sensores PC, né, proprioceptivos, eles medem coisas relacionadas ao próprio corpo. Então, encoders, potenciômetros, encoders ópticos, magnéticos, indutivos, capacitivos. O que muda um pouco de como ele sensoria, se ele é mais passivo ou se ele é ativo. Por exemplo, sensores ópticos, eles emitem luz e medem a velocidade da roda. Sensores de direção, ou reading sensors, aí a gente tem bússola, giroscópios e inclinômetros. E vocês podem ver que eles são diferentes. A bússola é estereoceptiva, por quê? Porque ela observa o campo eletromagnético da Terra. Mas ela é um sensor passivo, ela não gera campo magnético, ela fica ali esperando o campo magnético da Terra e percebe ele. Girômetros, a mesma coisa, a diferença é que ele é proprioceptivo, ele usa só o corpo para se movendo. E os inclinômetros, que aí pode ser ativo como passivo, depende da tecnologia adotada. E aí a gente começa a ter outros sensores, né? Então, sensores do tipo beacons, como GPS, por exemplo, eles são estereoceptivos, eles percebem coisas do mundo, e eles são ativos. O GPS funciona emitindo ondas, né? E recebendo ondas. Por mais que o nosso receptor ele é passivo. O nosso receptor fica só recebendo. Mas o sistema GPS ele é ativo, certo? Tu emite a onda. Bom, o que mais? Tem um monte de sensores de distância. Então, time of flight, ou seja, emite e volta. Então, a gente tem sensores reflectivos, sensores ultrassônicos, laser scanners, que aparecem aqui. Todos são ativos e todos são estereoceptivos. Todos medem o mundo e não medem a característica do próprio corpo. Sensores de velocidade, aí a gente tem, por exemplo, radar Doppler, são sensores de radar, ou sensores Doppler que medem a velocidade do som, né? Eles estimam a velocidade a partir do movimento do som. Basicamente, o efeito Doppler é isso, né? Quando a gente se desloca em alta velocidade, a gente distorce um pouco o som, e dessa distorção do som, eu consigo sentir a velocidade. Sensores de visão, então as câmeras clássicas que a gente tem são sensores passivos e estereoceptivos.
E, bom, então aí surgem alguns sensores que eu vou chamar de sensores engenhados. Eles não são necessariamente inspirados na natureza, mas eles são bastante úteis e, inclusive, bastante usados. Então, os sonários, né, parcialmente inspirados nos morcegos, como a gente falou, mas os lasers, câmeras, por exemplo, a gente não tem nada parecido na natureza. Assim como a gente não tem nada parecido com uma roda na natureza, né? O laser também a gente não tem nada parecido. Então, o laser basicamente emite luz e vem de volta. As câmeras time of flight, elas fazem um efeito semelhante. Elas não emitem laser, elas emitem luz e medem o tempo que a luz demora a voltar. Então, aqui tem um exemplo dessas que a gente chama de TOF câmera, ou seja, time of flight. Tu emite uma luz e tu mede o tempo que demora para voltar. E aí tem os sensores que a gente chama de luz estruturada, que são como esses sensores aqui, tipo Kinetic, que é um sensor que ele emite uma luz ultravioleta num padrão conhecido, uma luz infravermelho no padrão conhecido, e a partir dessas distorções do padrão, ele mede a distância que eu estou das coisas, certo? Então, Kinetic, hoje em dia a gente tem versões mais novas do Kinetic, tem outros sensores mais novos, como o Real Sense da Intel, que fazem esse tipo de sensoramento. Esses sensores são muito legais, eles emitem uma luz que a gente não enxerga, é uma luz infravermelho, a gente só enxerga se a gente botar a câmera do celular, porque a câmera do celular enxerga infravermelho. Já fizeram o testezinho do controle para ver se está funcionando lá, ele enxerga infravermelho, a gente não vê, né? Então, esse Kinetic, ele emite esse padrão infravermelho. Qual o problema do padrão infravermelho? Que o Sol emite muito infravermelho. Então, se nesse ambiente tiver luz solar incidindo, esse padrão ele começa a se distorcer. E ele tem muita dificuldade de perceber, e ele não funciona em ambientes externos, porque tem muita luz solar. Então, os sensores mais modernos, eles já juntam as duas tecnologias. Eles têm visão binocular, eles têm duas câmeras, e esse padrão infravermelho. Então, na verdade, eles têm 3 câmeras. Tem uma que só reconhece o padrão infravermelho, e 2 que fazem esse processo binocular, e ele funde a informação para obter a melhor informação possível. Então, bom, fazem medição de distância, são sensores que são elementos chaves para o problema de localização e modelagem de ambiente, ou mapeamento de ambiente. A gente vai falar disso na próxima aula, que vai ser virtual, eu não estarei aqui para falar para vocês, mas espero que todos assistam. O que mais? Os sensores ultrassônicos também. Bom, no fim das contas, o que a gente tem, né? A gente tem vários tipos de lasers, que são lasers mais antigos, lasers 2D, mas que a gente usa até hoje aí no laboratório, que são bastante precisos. Mas hoje a gente tem lasers muito maiores, muito mais poderosos, que são lasers tridimensionais. O que esses lasers tridimensionais fazem? Na verdade, eles emitem vários feixes, várias linhas de laser, né? Esse laser aqui, ele só emitia uma única linha. Esses mais novos emitem várias linhas num ângulo pré-definido. Quanto mais caro ele é. Então, como é que funciona um laser? Basicamente, a gente tem um transmissor e um espelho. A gente tem um espelho aqui. Então, esse transmissor ele emite a luz bate no alvo e volta. Aí tem um espelho que coloca nesse medidor de fase. Então, o que acontece com a luz quando ela bate, ela volta, altera a sua fase. Lembrando que uma onda eletromagnética ela tem 2 componentes mais importantes, que é o período, a frequência, e a fase. A fase é o quanto ela está deslocada em relação a um zero qualquer, certo? E o que acontece quando um objeto, a luz vai e volta, nesse tempo ela altera a sua fase. Basicamente, pela distância da fase, eu meço a distância que eu estou do objeto. É assim que funciona o laser. Então, eu tenho esse detector aqui. E ele tem sempre um espelhinho. Os sensores mais simples, eles têm um motorzinho e um espelhinho. E aí ele fica girando assim, e a gente consegue medir 360 graus. Então, ele emite, vê de volta, só que isso é muito rápido, né? É na velocidade da luz. Então, ele emite a luz volta e ele vai girando. Os mais modernos, ele ainda tem sistema que gira, só que eles têm vários desses feixes. E aí ele vai girando com um monte de feixes e gera milhões de pontos por minuto. Certo? Então, mas em geral, a tecnologia utilizada por eles são espelhos. A gente tem uma nova geração de laser que começa a surgir no mercado, surgiu nos últimos 2, 3, 4 anos no máximo, que são o que a gente chama de lasers de estado sólido. Então, o que são lasers de estado sólido? Basicamente é um chip
e nesse chip não tem espelho, né? Mas ele faz esse processo de emitir e voltar, e aí, como tem isso, um chip, não tem dispositivos mecânicos envolvidos. Tem, na verdade, um conjunto grande de laser sendo projetado e esse conjunto grande de laser voltando. O que tem, na verdade, é uma lente, às vezes, para aumentar esse ângulo de atuação do laser, mas nada muito mais que isso. É uma lente e um CI, que, na verdade, é um circuito integrado que emite e mede essa distância. É o que a gente chama de lasers de estado sólido. São os mais novos que a gente tem no mercado hoje. Então, ali tem uma informação, né? Essa informação traz bastante incerteza, por mais que o laser seja bom, ele continua tendo alguma incerteza. Quanto pior o sensor, mais incerto ele é. O laser é um sensor muito bom, muito preciso, mas igual a gente tem uma incerteza. Essa informação é muito explorada na robótica para poder permitir que a gente tenha uma informação confiável, né? Embora as incertezas. Então, esse aqui é um sensor também dos mais clássicos adotados na robótica. Ele é feito por uma empresa alemã chamada SICK, e que fica em Freiburg, que inclusive é a cidade que eu morava lá, na Alemanha, quando eu fiquei lá. E eles são muito bons na parte de ótica e tudo. E eles fazem esses sensores assim, muito úteis para a parte de segurança, sensores bem caros. Hoje em dia, em robótica, se usa pouquíssimo SICK, porque eles são muito caros e muito mais precisos do que a robótica precisa, vamos dizer assim. A gente tem, acho que um ou dois lá no laboratório. Quando a gente não tinha lasers tridimensionais, a gente botava eles numa base rotativa aqui, botava um de costa para o outro, e aí gerava 360, óbvio que isso não era o melhor dos mundos, mas muito se fez isso, a gente construiu um desses há algum tempo atrás. Depois veio uma empresa chamada Velodyne, que passou a fazer esses sensores aqui, que são os lasers 3D. Ela é uma empresa que teve bastante sucesso nesse negócio. Esse sensor aqui é um dos primeiros que eles lançaram, é bastante grande. E era muito caro, custava, acho que era 80, 90 mil dólares. Assim, era um negócio muito, muito caro. Isso eu estou falando há uns 15 anos atrás. E com o tempo eles foram diminuindo. Esse aqui hoje custa em torno de uns 4 mil dólares. Mas ainda são sensores bastante caros. Hoje a gente tem uns equivalentes chineses assim, que custam aí na faixa dos 2, 3 mil dólares. São quase metade do preço do Velodyne. O Velodyne é um pouco melhor, mas... Então, esse mercado de laser evoluiu muito com a robótica, especialmente com a robótica de carros autônomos, né? Essa parte toda de carros autônomos teve um aporte grande de recurso e uma demanda maior por esses sensores, né? Se depender só dos robôs, a demanda não é tão grande assim, a gente não tem tantos robôs no mundo. Mas com os carros autônomos, né, essa demanda surgiu muito e esses sensores foram ficando melhores, mais baratos e com mais concorrência, né? O que é importante para o mercado, para o preço cair. Tem que ter mais concorrência. Bom, então, basicamente, esses são os assuntos que o livro traz sobre percepção. Eu trouxe alguns conceitos diferentes, algumas coisas não é exatamente igual ao do livro, mas o livro ele trata o que a gente chama em largura. Então, ele trata essa área de percepção meio que em largura, ele não é muito grosso, esse livro, se você olhar, deve ter umas 100 e poucas páginas. Essa parte de percepção deve ser umas 20, 30, 40 páginas no máximo. Mas é bastante largura, mais ou menos como eu tentei fazer na aula de hoje. Ajuda não a entender a área, não ajuda como resolver os problemas, mas ajuda a entender o que ela se propõe a resolver. E mais ou menos um pouco das direções de como. Então, essa foi a ideia da aula de hoje. E